passar dos anos e os avanços dos procedimentos médicos e odontológicos, o cuidado com a saúde se tornou mais integrado e acessível. Mesmo com a facilidade para acessar a informação, muitos pais ainda têm dúvidas antes de iniciar um tratamento, seja preventivo ou terapêutico. Quando se trata da saúde dos nossos filhos, aí os questionamentos se multiplicam ainda mais. Para esclarecer dúvidas, orientar quanto a tratamentos preventivos e mostrar a integração das especialidades que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das crianças, o programa faz uma visita mais do que especial a um verdadeiro time de especialistas. Ao meu lado, a doutora Tati Laurence, ela que é alergologista e imunologista pediátrica. Temos também a odontopediatra, doutora Doris Rocha Ruiz, e tem a otorrinolaringologista, doutora Sandra Bastos. Primeiro, muito obrigada por vocês nos receberem. Vocês vão perceber que o espaço aqui tem todas as características que recebem bem as crianças e também os pais. Doutora Tatiana, vamos começar do início, a alimentação do bebê, que é totalmente realizada pelo aleitamento materno inicialmente. Qual a importância desse alimento para o desenvolvimento infantil? Bom, o aleitamento materno é o alimento fundamental do bebê. A mãe deve amamentar no peito. Se você não consegue amamentar no peito, aí existem outros artifícios que nós vamos falar depois, mais para frente. Então, qual a importância do aleitamento materno? É a parte da integração mãe-filho. Então, para o bebê, o importante é o alimento, os nutrientes, o desenvolvimento imunológico que ele vai ter a partir do momento que ele recebe algumas proteínas e algumas imunoglobulinas que vêm através do leite materno. Com isso, ele vai ficar protegido de diarreias, evita também outros problemas como diabetes, problemas cardiovasculares na criança quando ela for maior. Para a mãe também é muito benéfico, porque a mãe evita câncer de colo de útero e de mama, né? Ajuda na prevenção, além de retornar o útero para o seu tamanho normal, que é, né, quando a mãe está grávida e tem nenê, o útero fica muito grande, ajuda a diminuir os sangramentos. Então é muito importante, além de ser um alimento muito barato e fácil de transportar, né? Então você não precisa ficar carregando a água, o leite, tá lá pronto, na hora que o bebê quer mamar, ele mama. Então ele é muito importante para a mãe e para o bebê. Doutora Doris, é muito comum nessa fase os pais não se preocuparem em buscar a orientação de um odontopediatra por pensarem que não é necessário ainda. Mas qual a importância da amamentação do ponto de vista odontológico? Então, essa fase, a criança está justamente na fase oral. Então, o aleitamento materno, ele é importantíssimo para a sobrevida, para a parte afetiva, mas o bebê também faz um exercício durante o aleitamento. Então, ele veda a boca no peito materno de uma maneira que ele vai respirar bem pelo nariz e vai fazer uma sucção e deglutição perfeita. Então, isso vai favorecer o crescimento de toda a face, de toda a boca do bebê. Por isso que, ao nascimento, é importante o exame ainda na maternidade de como a boca veio formada, se está apto ao aleitamento materno. Podem ter algumas intercorrências que necessitem apenas de um monitoramento ou mesmo de atos cirúrgicos, como o freio de língua, que pode estar curto, ou a presença de um dente. Então, desde o nascimento, é muito importante o acompanhamento com o odontopediatra também. Já pensamos no aleitamento materno como um todo, na questão odontológica e a função respiratória, doutora Sandra, qual a importância nesse processo? Então, uma criança pequenininha, né, quando nasce, né, desde que nasce até 6 meses, ela não tem ela é preferencialmente respiradora nasal. Então, essa função é muito importante por isso, porque daí quando ela vai sugar, ela, como a Doris falou, ela está com a boca totalmente vedada para fazer a sucção do leite. Então, se ela tem a respiração nasal deficiente, por motivos diversos que podem existir, isso tudo atrapalha no aleitamento. Então, a respiração nasal é de extrema importância para essa fase, né? Aliás, para todas as fases, mas para essa em particular, porque a criança precisa muito desse aleitamento. Doutora Tatiana, uma dúvida muito recorrente de muitos pais que nos assistem é quanto à amamentação como alimento exclusivo. Por quanto tempo você recomenda e como deve transcorrer o processo de substituição do aleitamento materno e a inserção de outros alimentos sólidos também?
Claro, isso é muito discutido e a Academia Americana, a Academia Brasileira de Pediatria, ela é restrita nesse ponto que diz que o amamentamento materno deve ser até os 2 anos, mas exclusivo até o 6º mês. Então, quando a mãe consegue amamentar aquele filho, a gente mantém o aleitamento materno até os 6 meses, para depois começar a introdução dos alimentos. Algumas mães não conseguem, por algum motivo, manter o aleitamento materno exclusivo, precisam de um complemento, a criança não está ganhando peso, ou ela precisa de alguma atenção especial. Ela tem um refluxo, ou ela é um prematuro e precisa de um leite especial. Então, existem fórmulas infantis especiais que o pediatra vai indicar dependendo do caso e que vai fazer com que essa mãe mantenha o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida. Aí, a partir do 6º mês, vai ser iniciada a introdução dos alimentos. Inicialmente, a gente introduz a alimentação com frutas, que vai ser feito a partir de suco e depois as papas. Com isso, a criança vai se adaptar. Então, vai ter uma adaptação. O líquido, que tinha só o leite, vai mudar o sabor. Então, ela vai se adaptando com o sabor da fruta. E depois, ela vai ficando mais madura. Ela vai conseguindo deglutir de uma forma mais adequada. E a gente substitui o líquido pela papa. Então, inicialmente, as frutas. A partir dos 6 meses e meio, 7 meses, começa a comida salgada, que a gente chama papa salgada. Então, é substituída o almoço ou a janta, não necessariamente só o almoço, tanto faz quando você vai começar a introdução desse alimento salgado. E você vai fazer uma mistura de legumes, proteínas, verduras e vai substituir uma mamada. Dali, mais ou menos uns 15 dias, um mês, quando a criança já tem uma deglutição, ela não está engasgando, está conseguindo engolir aquele alimento, a gente introduz a segunda papa. Então, a criança vai ficar com suco, almoço, papa de fruta seria o lanche da tarde, a janta, e vai continuar com o leite de manhã, às vezes à tarde, à noite, e um pouco mais à noite também o leite. A introdução das leguminosas, do ovo, a gente começa a partir dos 9 meses, não é imediatamente junto com o início da alimentação. E a partir de 1 ano, essa criança já deve estar comendo o que a família come. Então, pedacinhos, alimentos separados, um prato bem variado, colorido, vai dar muitos nutrientes para essa criança. E do ponto de vista odontológico, doutora Doris, qual a importância da introdução dos alimentos sólidos? Então, mais uma vez, a boca participando nesse desenvolvimento nutricional da criança. Então, a criança precisa realmente aprender com os pais. Então, é importante que não faça aquela alimentação batida em liquidificador e centrífuga, não. Que seja amassadinho no início, depois em pedacinhos, até chegar, de acordo com a orientação da médica pediatra, ao alimento igual ao da família. Então, a mastigação, os pais verificar se a criança está mordendo e se mastiga dos 2 lados da boca, para desenvolver corretamente tanto a boca quanto a face. Então, isso é muito importante, sim, além do lado nutricional, o lado de mastigação. A gente pode perceber a relação multidisciplinar das especialidades e é claro que a respiração nasal também vai ser determinante nesse processo. Exatamente, porque assim, uma criança que não está respirando bem pelo nariz, ela vai ter que usar a boca. Então, numa criança até 6 meses, ela não consegue fazer isso muito bem, mas aí passou dessa fase dela estar mastigando, ela já tem consciência, assim, ela está com o alimento, ela está mastigando e ela vai precisar, se ela não respira bem pelo nariz, ela vai precisar abrir a boca para poder conseguir respirar. Então, daí fica aquele conflito, né? E aquela coisa meio esquisita de conseguir coordenar essas 2 funções, né? A mastigação e a respiração. E daí o que acontece? A criança tende a preferir alimentos mais líquidos, pastosos, porque isso é mais de fácil deglutição. Porque daí ela consegue manter a respiração dela, que é o que ela vai ser a preferência, né? Vai ser o mais importante, né? Então, por isso a importância de uma respiração nasal adequada, para ela conseguir mastigar com a boca fechada, conseguir fazer o processo de forma correta, mastigando os alimentos de forma correta, a deglutição de forma correta. Então, aí você vê toda essa integração, né, da respiração com a mastigação, para que isso tudo ocorra de uma forma adequada, né, eficiente. Sim, doutoras, ficou muito claro a importância dessa fase, como é determinante para o desenvolvimento da criança, e assim a gente começa a perceber um desenvolvimento sistêmico, global. Tenho certeza que os pais já estão se acalmando. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente falou nesse bloco sobre aleitamento materno, mas o bate-papo continua e vamos falar também sobre os cuidados com a higiene. Fique de olho e a gente já volta.